Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma aula da nossa playlist de epidemiologia básica. Nessa videoaula nós continuaremos aqui a destrinchar um método de estudo epidemiológico, enfatizando o que nós denominamos como estudos ecológicos. Portanto, nessa videoaula a gente enfatiza como que se estrutura um estudo epidemiológico e, sobretudo, qual que é a importância de ter esse tipo de estudo. Bem, em nossa última aula eu havia comentado com vocês sobre a epidemiologia experimental e eu havia dado um preâmbulo aqui sobre o que seria a epidemiologia analítica. Então, nesse sentido, a nossa aula ela se estrutura aqui a fazer uma ênfase acerca da epidemiologia analítica, enfatizando-se aqui os estudos ecológicos. Beleza? Posto isso, vamos lá. Quando se fala de um estudo epidemiológico, nada mais é do que um estudo que ele vai abarcar áreas geográficas de maneira a qual a gente analisa de forma comparativa vários indicativos, tá? De maneira a qual a grande sacada, gurizada, é o seguinte: quando a gente faz esse estudo, a gente sempre vai estar estabelecendo uma análise comparativa entre alguns indicadores, tá? Sempre por meio entre variáveis ambientais ou socioeconômicas e os indicadores de saúde. Aí você deve estar se perguntando, tá, como assim? A grande sacada é que quando a gente estuda um parâmetro epidemiológico, analisando-se aqui a ecologia, a grande sacada é a gente analisar algum parâmetro de cunho ambiental ou até mesmo algum cunho socioeconômico, ou seja, alguma ação antrópica, por exemplo, que pode acarretar nos indicadores de saúde. E nesse sentido, os estudos epidemiológicos de caráter ecológico teriam o poder de testar hipóteses? Essa é a grande sacada que eu quero trazer para vocês como reflexão inicial, como ponto de partida. Essa aula ela é bem curta porque eu só vou apresentar os conceitos macroscópicos, mas eu quero trazer para vocês essa reflexão. E se possível, me digam aqui nos comentários se vocês acham se é possível ou não. Eu vou pegar como base de origem um estudo do Kader, do ano de 1949, tá? Que é a origem do estudo ecológico, que ele observava a questão dos sais de lítio se apresentavam um poder sedativo, tá? E aí, o que o Kader propôs? Que, eventualmente, a utilização desses sais de lítio como medicação serviriam como um parâmetro de controle de excitação psicótica. E aí, lá no ano de 1968, o Dawson e os colaboradores fizeram uma derivação dessa hipótese, que foi a seguinte: sais de lítio teriam a propriedade de controlar estados maníacos depressivos. E para isso, o que eles fizeram? A hipótese deles era a seguinte: se os sais de lítio têm essa propriedade de controlar a mania, então as internações hospitalares por essa doença deveriam ser menos frequentes, por exemplo, em regiões onde a água de bebê é rica em cátions lítio do que regiões pobres no referido íon. Aí você vai falar, tá, beleza. Quer dizer, então, que a hipótese do cara era a seguinte, beleza. Se eventualmente você está numa determinada região geográfica que a água que é bebida pela população tem uma concentração de lítio, então presume-se que a população ela vai ser menos propensa a ter aí casos de internações hospitalares por episódios de mania. Em contrapartida, se você tem uma outra população, num outro contexto, em outra determinada região geográfica, que a concentração de lítio na água de bebê é muito baixa, então, eventualmente, há uma maior internação. E para fazer isso, como que eles conduziram essa pesquisa? Ele fez uma análise aí da água de bebê para verificar a priori a concentração do cátion-lítio e a partir disso ele obteve informações sobre a prevalência de saúde mentais de tcharam, 27 cidades. Então o que ele fez? Ele subdividiu o estudo dele, a princípio, em fazer uma catalogação da quantidade de íons de lítio na água e uma outra análise foi
a prevalência de doenças mentais na cidade, tá? Então, ele analisou 27 cidades. Quando eu falo ele, é o estudo, tá? E aí ele quis ver se havia uma correlação entre uma e outra. E olha o que ele obteve aqui. Isso é a concentração de lítio na água de bebê, beleza? Aqui nas 27 cidades. E agora ele observou as internações hospitalares por psicose maníaco-depressiva. E aí ele obteve os seguintes casos. Olha, opa! Isso era a concentração da água de lítio. Da água de lítio não, perdão. Concentração de lítio aí na água. E aqui eram as internações por psicose maníaco-depressiva. Aí o que a gente pode tirar a partir desse gráfico, hein, pessoal? Ó, se vocês observarem regiões que apresentavam uma alta concentração de lítio, as concentrações aqui, dadas por aqui, e as internações, o que vocês observam? Será que existe uma correlação? Escrevam aí nos comentários. Então, quando a gente faz um estudo epidemiológico, ecológico, a ideia central, pessoal, é estabelecer uma correlação entre fatores ambientais e um fator de doença, por exemplo, e ver se existe correlações entre uma e outra. Beleza? Bem, as literaturas adotadas foram essas. Eu usei bastante aqui a Introdução à Epidemiologia Moderna e o Epidemiologia e Saúde. E se você tiver curtido a aula, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, deixe dúvidas, comentários, que vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!